irmãos, nós vamos ler Apocalipse capítulo 22, versículo 17 ao 21, São João 12, 39 e 40, São Mateus 24, 35 e Gálatas 1, verso 8. São escrituras bastante familiarizadas pelos irmãos, inclusive a mensagem. Tudo que nós vamos ouvir não é nada diferente. Talvez, eu acredito até mesmo que se o pastor Euclides já pregou, e se ele estivesse aqui para pregar, seria com maior propriedade do que eu, devido ao seu tempo de conhecimento da mensagem. Eu tenho o pastor Euclides como um mestre para nós todos, homem usado por Deus, e eu sempre admiro suas pregações, né? E a sua maneira de expor a palavra, a mensagem para a igreja, a gente tem acompanhado. Isso é glorioso. Vamos ler Apocalipse 22. Veja que nessas leituras esclarecedoras que vamos ler agora, já vem falando de algo tremendo que nós devemos enfatizar a nossa fé nesta manhã. Apocalipse 22, 17 e 21 diz assim: E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos falar todos juntos? Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Agora vamos para São João capítulo 12, versículo 39 e o 40. São João 12, 39 e 40. Que diz assim: Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor, desculpa, peraí, o 39 e o 40, né? Isso, São João 12, 39 e 40. Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Em São Mateus capítulo 24, versículo 35, essas escrituras o irmão Brano usou nessa mensagem. Deus guarda a sua palavra. São Mateus 24, versículo 35. Bastante conhecida pelos irmãos também, que diz: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. Louvado seja Deus por isso. Amém. Em Gálatas capítulo 1, verso 8. Diz assim: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos confiantes que o Senhor irá falar conosco mais uma vez nesta manhã, Senhor. Eu creio na Tua presença aqui, Senhor. Nós estamos reunidos em Teu nome, Senhor. Meu Deus,
E essa oração, Pai, é para te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, nosso coração, e que possamos reconhecer, ao ouvirmos a Tua voz, essas coisas que devem ser primordiais em nossas vidas, Senhor. Sua palavra que é a verdade, Sua palavra que é a única que o Senhor vela, sustenta e guarda, e o Senhor fará isso até o fim, porque esta é a maior e melhor segurança de um verdadeiro filho de Deus, é a Tua palavra. E nós te agradecemos por tê-la revelada nos nossos corações, Senhor. Revelação essa que o Senhor nos deu através do mensageiro, Senhor, que foi usado para nos transmitir essas coisas que estão ocultas, que são mistérios, para todos aqueles que não têm a unção do Teu Espírito, mas todos aqueles que o Senhor já desejou, desde antes da fundação do mundo, que fossem revelados, que fossem preordenados para reconhecer a Tua voz. O Senhor nos enviou, meu Deus, um profeta mensageiro, uma mensagem esclarecedora, que vem causando este grande triunfo em nossas vidas, da qual o Senhor tem causado grande alegria para nós. Obrigado por estarmos aqui com o nosso amado pastor. Obrigado por estar com esta amada igreja, Senhor. E obrigado pelo Teu amado Espírito Santo, Senhor, que eu creio que está aqui já, andando, pairando em nosso meio, Senhor, nos ungindo, tanto para falar como para ouvir a Tua voz. Pedimos agora, Senhor, humildemente, perdoe os nossos erros, as nossas falhas. Senhor, causa firmeza nessas pernas que estão tremendo nesta hora, Pai. Causa firmeza, o Senhor é a única firmeza, Senhor, de um verdadeiro Filho de Deus. Nos ajude, perdoe as nossas fraquezas, Senhor. Ajude a reconhecer a Tua grandeza nesta manhã, meu Deus. E que esta palavra cure os enfermos, Senhor. Levante os oprimidos. Encoraja os que estão desencorajados, Senhor. Que seja um grande trovão na vida daqueles que estão pensando em parar de servir ao Senhor. Pensando em parar, meu Deus, e abandonar esta palavra, esta mensagem. Que seja um grande trovão, meu Deus, nesta manhã. Desejo isso, Senhor, profundo da minha alma, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Que o meu nome diminua, mas que o Teu nome seja engrandecido no nosso meio nesta noite, nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus oramos, para a Tua honra e Tua glória. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Podemos assentar, irmãos? O púlpito já começou a esquentar aqui. Louvado seja Deus. Vamos ver. Cante, louve, meus irmãos.
Você crê? Cante. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. E glória Você não é falha, você é alguém do coração de Graças a Deus por isso. Esse hino é uma mensagem, né? Isso é uma mensagem, graças a Deus. Muito bem, amados, nós vamos passear um pouquinho na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Se você é bem rápido para achar a Escritura, você pode acompanhar na sua Bíblia. Se não, para não perder o foco, acompanhe a leitura aqui que faremos, que está em Provérbios 30, verso 5. Você vai observar aqui que em Provérbios, nesse verso diz que a palavra de Deus, ela é um escudo. Provérbios 30, verso 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Você confia na palavra? Esse é o verdadeiro escudo de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Esse é o verdadeiro escudo da igreja. A palavra, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Em São Marcos capítulo 7, vocês vão ver que muitas coisas invalidam a palavra de Deus, até mesmo tradições que nós adquirimos com o ensinamento de pais e mães, que eles também estavam, baseando a sua forma de crer, a sua forma de interpretar o que é um filho de Deus, o que é ser uma igreja, o que é ter um companheirismo. Às vezes, tradições que adquirimos com aquilo em que o homem nos oferece, pode invalidar a palavra de Deus. Aqui em São Marcos capítulo 7, no versículo 11, diz assim, São Marcos 7, versículo 11 ao 13. Porém vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então, tradições, muitas pessoas dizem, eu nunca vou sair desta igreja, eu nunca vou sair deste sistema, eu nunca vou sair da minha organização, porque meus pais estavam lá, eu nasci lá. E na verdade, meu irmão, minha irmã, isso tem se tornado hoje, estamos vivenciando, creio que todos vocês ao longo da mensagem, 40, 50, 30, 10, 20 anos de mensagens que temos aqui no nosso país, podemos dizer, nosso país, Brasil, tem se tornado tradições na vida de muitas pessoas, invalidando assim a palavra de Deus. Nós nunca devemos deixar com que tradições ou coisas parecidas como estas estejam falando mais forte no nosso interior, na nossa alma, ou seja, na nossa fé, porque tudo isso que tem sido oferecido pelo homem hoje tem invalidado a palavra de Deus. E Deus não é obrigado a sustentar a tradição do homem, seja por mérito próprio, porque ele tem uma posição maior do que outros aqui nesta dimensão humana,
ou um companheirismo maior, uma igreja maior, porque tudo isso que nós temos visto até hoje, como vamos ver na mensagem e também aplicado aqui pelo próprio Senhor Jesus Cristo, tem se tornado tradições na vida de muitas pessoas, ao ponto delas não se importarem com o que a palavra diz, e sim o que o homem diz, ou a sua tradição diz, né? E isso é o que tem levado um grande caos espiritual na vida de muitas pessoas, muitas igrejas, companheirismo. E a única coisa que Deus vela é a sua palavra. A única coisa que Deus sustenta é a sua palavra. É por isso que a palavra de Deus é o escudo protetor da igreja, é o escudo protetor da família. Não é verdade? De um pai e de uma mãe. Não é verdade? Assim, você nunca deve estar numa igreja, ter companheirismo com o pastor por influência da mãe, ou influência do pai, ou influência do marido, da esposa. Você deve estar aqui pela palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, irmão. Então as tradições podem, nós vimos agora, podem invalidar a palavra de Deus. Agora, em São Lucas capítulo 4, versículo 4 também, escritura bastante conhecida, que é um tônico nas nossas vidas também, que diz assim: e Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito, escrito está, melhor dizendo, que nem só de pão viverá o homem, mas, todos juntos, de toda a palavra de Deus. Você pode dizer amém por isso, irmão? Amém. Irmão. Agora, São Lucas capítulo 8, ainda, no Evangelho de São Lucas capítulo 8, vocês lembram dessa ocasião, que muitos ali chegaram em Jesus, falando a respeito de que sua mãe, ali falando sobre a família de Jesus, né? Sua mãe, e foram ter com ele sua mãe, seus filhos, seus irmãos, desculpe, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhes dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas, respondendo ele, palavras de Jesus, disse-lhes, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Quem que é a família de Jesus? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Você crê que pertence a essa família? Em São Lucas ainda, no capítulo 11, versículo 28, vocês vão ver aqui que o evangelista diz que bem-aventurados são os que guardam a palavra. Então nós cremos numa bem-aventurança de Deus, não é verdade? Em São Lucas 11, versículo 28, que diz assim, mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Tem muitas pessoas que estão se aventurando hoje, espiritualmente, se aventurando. Vocês podem ver, há uma grande fragilidade espiritual na vida de muitas pessoas hoje, que mesmo dizendo estar na mensagem, mesmo dizendo crer no profeta, mas estão se aventurando, porque esse é melhor, porque aquele é melhor, porque aquela é maior, porque isso me fornece determinadas coisas que facilitam a minha vida. Mas aqui está nos dizendo, meu irmão, essa escritura, que a bem-aventurança são dos que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Esses são os bem-aventurados. Não existe um povo na face da terra, minha irmã, meu irmão, que é mais bem-aventurado do que aqueles que estão guardados pela palavra de Deus, do que aqueles que estão firmados com a palavra de Deus, que tem a palavra de Deus como único absoluto, está lutando para vivê-la, está lutando para aplicar no dia a dia ali. Essa é a bem-aventurança de um verdadeiro crente, é aqueles que anelam
em ouvir a voz do Espírito, e a voz do Espírito é a palavra. Não é a voz do homem. O homem muito bem pode ser usado pelo Espírito, mas nós sabemos que o evangelista São João, no capítulo 14, ele diz, o próprio Senhor Jesus diz, que não nos deixaria órfãos, ele nos enviaria um Consolador, e este Consolador é o Espírito de Deus, que nos guiaria em toda a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Nem uma mulher, nem um homem, nem uma família que são pré-ordenados por Deus, predestinados por Deus, está aqui nesta manhã por causa do homem. Vocês estão aqui por causa do Espírito de Deus. Por causa do Espírito de Deus, que tem nos guiado na verdade. Eu acredito nisso, minha irmã. Eu acredito nisso, meu irmão. Você não está aqui por tradição. A prova de que você hoje está ao lado de quem prega a verdade é porque você não está visando sistema, igreja grande. Não é verdade? Você não está visando a quantidade de tempo de ministério que esse homem tem, ou que companheirismo grande ele está. Você está aqui por causa da palavra. Você está aqui por causa da verdade, minha irmã. É por causa da verdade, meu irmão. E é isso que deve falar forte na vida do verdadeiro eleito. É a revelação da palavra. Irmão, essa é a bem-aventurança. Você não está aqui se aventurando. Eu vou lá porque eu não tenho lugar para ir. Eu não vou naquele culto. Você não diz assim, saiu de casa e pensa assim, eu vou lá porque eu não tenho lugar para ir, então eu vou lá. Não. O profeta diz assim, se Deus está no seu coração, você não vê a hora dessas portas se abrirem. Quem te trouxe aqui foi Deus. Quem te levou para a palavra e faz você permanecer na palavra é somente Deus. Não é assim? Agora veja bem, nós não vamos entrar num assunto aqui, mas talvez o pastor Euclides já entrou nesse assunto, mas a Bíblia nos diz, vamos ler aqui, Salmos 82, verso 6, rapidinho. Salmos 82, verso 6. Nós não vamos entrar nesse assunto, talvez em uma outra ocasião, mas veja o que diz Salmos 82, verso 6. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Vamos ler juntos? Quem tem a Bíblia? Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. E em São João, vai lá em São João, capítulo 10, por isso que o irmão Brando diz assim, quando a noiva souber quem ela é, se dará o arrebatamento. Aleluia. São João, capítulo 10, versículo 34 e 35. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, você crê que a palavra de Deus foi dirigida a você, irmão? Ela foi endereçada para você? E ele disse assim, entre parênteses, e a escritura não pode ser anulada.
Irmão do céu. Irmão do céu. Vamos se... Levante sua mão. Senhor, ore comigo. Senhor, ajude a reconhecer quem eu sou. Ajude mesmo a reconhecer quem eu sou, irmã. Essa doença vai ficar pequenininha, seus problemas vai ficar pequenininho. Se você deseja reconhecer nesta manhã quem tu és, meu irmão, o que Deus está fazendo na tua vida, meu irmão, na tua família, nesta igreja aqui, minha irmã, as coisas serão diferentes de outrora. As coisas serão diferentes. Agora, há um fenômeno, uma escritura que eu vou ler aqui, que está em Romanos capítulo 10, um fenômeno, eu estou usando bastante essa palavra, fenômeno que acontece nessa escritura aqui que eu vou ler, Romanos capítulo 10, versículo 16 e 17, é uma escritura bastante conhecida também pelos irmãos, mas há um fenômeno nela que deve ser reconhecido por nós também. O apóstolo Paulo diz assim, que a fé não é de todos, não é para todos, a fé. Esta fé, meu irmão, minha irmã, é uma fé perfeita, é uma fé que está escondida na palavra, que está escondida. O irmão Branham chega a dizer assim, que a fé para o rapto está nas mensagens, não é? E esta fé para o rapto que está nas mensagens, ela está escondida na Bíblia, ela está escondida na mensagem, não é? A partir do momento, minha irmã, meu irmão, que você parar para ouvir a voz do profeta, ouvir a mensagem, ouvir o que a Bíblia está dizendo, isso provocará um fenômeno. Automaticamente você começa a adquirir, minha irmã, fé para o rapto, fé para o arrebatamento. Pare para ouvir a voz do profeta, pare para ouvir a mensagem, leia suas mensagens, leia a Bíblia, minha irmã. Provoca um fenômeno extraordinário, que é sobrenatural, não é coisa do homem, é sobrenatural na vida de um homem, de uma mulher, quando para ouvir a voz do profeta. Então ele diz assim, olha, então vamos lá, fenômeno isso, Romanos 10, 16, 17, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então essa fé do rapto, minha irmã, você deve ouvir ela. Fé do arrebatamento é a voz do Espírito, é você ouvir a voz do Espírito. Então, se você crê que Deus enviou, eu sei que você crê, porque é a Bíblia, o verdadeiro Filho de Deus crê na Bíblia. Verdadeiro Filho de Deus, ele crê que Malaquias 4, 5, 6 é Bíblia, Apocalipse 10, 7 é Bíblia, Amós 3, 7 é Bíblia. Uma verdadeira filho de Deus crê que essas escrituras são Bíblias, são escrituras sagradas. Então, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora nós vamos ver que esse Espírito que ele enviou, prometido em São João capítulo 14, vamos ler aqui? São João capítulo 14. É gostoso ler a Bíblia, não é? São João capítulo 14, versículo 16, São João 14, versículo 16, 18. Olha o que Jesus prometeu: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é esse Consolador? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vírgula,
mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ó irmã, irmão, esse Espírito de verdade é o que reconhece a verdade. Quem não tem o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, não conhece a palavra, não vê, não compreende, não ouve a voz do Espírito. Minha força de expressão é o Espírito Santo crendo no Espírito Santo, é o Espírito Santo dizendo amém a toda a palavra de Deus. Não é nós, irmão, não somos nós, irmãos. Quem sou eu? Quem é você? Mas é o Espírito que está em vós, é o Espírito que está em mim, que diz amém para toda a palavra. É Ele que confirma a palavra. E o que o Espírito usa como espada? Você crê que o Espírito tem uma espada? E o que ele usa como a espada? O que é a espada do Espírito? Vamos lá? Efésios capítulo 6, versículo 17. Efésios capítulo 6, versículo 17. Aqui falando sobre a armadura de Deus, vocês lembram da escritura? Aqui no verso 17. Vamos falar todos juntos, quem abriu? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. O Espírito Santo só confirma a palavra do Espírito. É o Espírito confirmando a palavra do Espírito. E a espada é a palavra de Deus. Muito bem. Andamos um pouquinho na Bíblia, agora vamos andar um pouquinho na mensagem. Você crê que vai ser ajudado? De forma alguma, o que nós vamos ler aqui, eu acredito que nem mesmo o Espírito Santo e nem mesmo o próprio profeta, a intenção dele de falar essas coisas foi para ferir a igreja, e sim para ajudar a igreja a se posicionar. Se concentre e veja o que o irmão Brand disse. Parece que ele estava pregando para nós agora, nessa fase que nós estamos vivendo na mensagem aqui no Brasil e no mundo, né? No mundo, o Espírito está em todos os lugares. Agora veja bem, parágrafo 34 a seguir, veja o que o profeta diz. Agora eu detesto fazer esta afirmação. Existe alguns fungos crescendo nisso. E vocês, fazendeiros, sabem o que significa isso, um fungo crescer numa lavoura. Vocês sabem, não sabe? O que é um fungo crescer numa lavoura? O objetivo é destruir, porque ele precisa se alimentar daquilo também. É como se fosse um câncer. É uma vida comendo outra vida. Esse fungo espiritual, minha irmã, que tem vindo desde muitos, vamos dizer, desde Gênesis, né? E vem aí durante todas as eras. O irmão Branda falou muito sobre isso. Esse fungo hoje, ele criou muito mais força, porque ele tem se alimentado muito da igreja. Esse fungo que tem vindo espiritualmente falando no meio da igreja, do povo de Deus, ele veio durante tantos tempos, sorrateiramente, enganando, tragando a quem poderia ser tragado. A única semente que ele não pôde tragar, se alimentar dela, é aqueles que o próprio Senhor Jesus Cristo diz, que seria uma pequena igreja, um pequeno rebanho, que teria um selo este que é o Espírito Santo,
que o irmão Branham vem e traz para nós, que seria o selo da igreja, a proteção da igreja. Não é verdade? Quem que não pode ser enganado? Os eleitos, os escolhidos. Esse fungo que hoje tem vindo, que tem aí agido, atuado sorrateiramente no meio da igreja, no meio do povo, ele só não pode tocar nos escolhidos de Deus, nos revelados, nos preordenados, predestinados desde antes da fundação do mundo, para não estar envolvido com nenhum tipo, irmão, de espírito sistemático, denominacional, porque eleitos não podem ser enganados. Eles nunca serão enganados, minha irmã. Por mais que se levante inferno, demônios contra esta noiva, ela está firmada na revelação, meu irmão. As portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Por mais que ela receba ataque, você vai permanecer firme. E o profeta diz: e algo que imita a espiga. Esse fungo é algo que imita a espiga. Agora, é isso que queremos cortar nesta noite. É isso que queremos cortar nesta manhã. Aleluia. Porque se você não tirar aquilo do seu milho, aquilo estragará todo o milharal. Estraga mesmo, todo milharal. Então essa é uma coisa que eu gostaria de esclarecer, que as pessoas de todas as igrejas denominacionais, como vieram através de grandes momentos, tivemos grandes momentos. É verdade ou não é? Tivemos grandes momentos. A igreja tem sua história, não é verdade? E a história, ela tem momentos, tem fases. A fase mais sublime da igreja, ela foi dentre 40, 50 anos. Mas a fase primordial da noiva é essa fase que nós estamos vivendo, irmão. Igreja e noiva. Teve uma outra fase, pastor, de que a igreja, não a noiva, a noiva participou, lógico, mais primordial do que este tempo que passamos, não teve. Da era de Laodiceia não teve, do tempo que nós estamos vivendo. Teve que chacoalhar para sair a semente. Mas foi uma era, um tempo primordial da igreja, não da noiva. O tempo primordial da noiva é agora, que a semente está fora, que o pulgão, você olha para a lavoura, minha irmã, a lavoura está tudo lá no chão, mas a semente foi para o celeiro. Nós já estamos vivendo, irmão, num tempo que a semente veio para o celeiro. Ela está amadurecida. Ela está amadurecida. Veja o que o irmão Branham diz. E essa é uma coisa que eu gostaria de esclarecer, que as pessoas de todas as igrejas denominacionais, como vieram através de grandes momentos, têm estado amadurecendo. E agora, a igreja está na semente e ela tem que produzir a mesma coisa que foi para o chão. Também. Que foi para o chão também. A denominação foi para o chão. Só que tem uma coisa, a semente foi para o chão também. A semente Jesus. Não foi para o seio da terra? Não foi para a sepultura?
Só que o irmão Branham diz assim: quando Deus sai, Ele não volta mais. Para a semente denominacional, para o sistema religioso, minha irmã, Deus saiu e nunca mais voltará. Mas a semente de Jesus foi para o chão, mas o Espírito desceu lá no chão e levantou novamente aquele Jesus da sepultura, e Ele vive até hoje, minha irmã. Aqueles que se levantam em um sistema tem que permanecer no chão, porque o sistema fica no chão, mas aqueles que levantaram da sepultura estão vivos até hoje. Aleluia! Aqueles que estão em Cristo Jesus é o que vive eternamente. Aquele que tem o Espírito eterno, da eternidade, é que vive a eternidade, irmão. Compreenda essas coisas, irmãos. Compreenda essas coisas. Eu creio que não há ninguém aqui que deseja estar aonde Deus não está. Eu creio nisso, porque eu sei o quanto é importante isso, e o quão isso tem sido sublime na minha vida, e acredito que na vida de vocês também. A coisa que causa mais felicidade num eleito, numa eleita, é saber que está aonde Deus está. Aleluia! E aonde Deus está? Perguntaram para o irmão Branham: Deus está na sua igreja? O que ele respondeu? Deus está na sua palavra. Então, é apenas uma igreja totalmente amadurecida na qual estamos vivendo, e uma parte não pode falar assim da outra parte. Lógico, mesmo eles dizendo: nós também estamos na verdade, nós também temos profeta, nós também temos a Bíblia. Mas nós acabamos de ver que a bem-aventurança estão naqueles que ouvem, mas que guardam também. É ou não é? Então ele diz assim: e uma parte não pode falar assim da outra parte, pois viveram bem no seu dia, e eram um milharal diante de Deus. Então não desejamos desmerecer a ninguém. Nós não estamos aqui desmerecendo a ninguém. O irmão Branham, muito menos. A única coisa que ele combateu foi o sistema por trás do homem, por trás da igreja, que não é de Deus, não é o plano de Deus, não é o sistema de Deus. O sistema de Deus, o irmão Branham disse que foi em Pentecostes, a descida do Espírito Santo, não é? Eles não poderiam nem pregar, nem estar em lugar algum, se primeiro não fossem revestidos de poder, que era o Espírito Santo. Então ele diz assim: mas tem havido alguns ensinamentos hoje, eu estou lendo, acompanhando, parágrafo 36, mas tem havido alguns ensinamentos hoje, especialmente em programas radiofônicos, famosos ao redor do mundo, que tem diminuído a palavra de Deus, dizendo que Deus habita na igreja e não na palavra. Meu Deus, irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Vou repetir: mas tem havido alguns ensinamentos hoje, especialmente em programas radiofônicos, famosos ao redor do mundo, que tem diminuído a palavra de Deus, dizendo que Deus habita na igreja e não na palavra. Não é isso que eles estão dizendo? Se não estiverem na nossa, perdeu o arrebatamento. Se não estiverem na nossa organização, no nosso sistema, perdeu o arrebatamento. O irmão Branham diz que quem não estiver na palavra perde o arrebatamento. Irmãos, isso é tremendo.
que tem diminuído a palavra de Deus, dizendo: Deus habita na igreja e não na palavra. Eu ouvi um dos famosos ensinadores, há algumas noites atrás, que disse: onde você conseguiu a sua Bíblia? Suponho que foi Deus que teve a ideia de escrever para você uma Bíblia lá em cima no céu e a entregou para alguns anjinhos, e eles desceram através dos corredores do céu e apresentaram para o seu povo. Ele disse que ninguém poderia viver o ensinamento da Bíblia, e ela não é exatamente autêntica. E eles alegam ser o princípio da igreja. Agora, aquelas pessoas agora que vão àquela igreja são homens e mulheres como somos. O profeta diz: como somos. Elas amam, comem e bebem. E há como parar com isso? Não. Quando a Bíblia diz que será desta maneira, e a Bíblia, está correta. Mas para te encorajar, eu quero me tornar claro e simplificar, pois eu creio que esta é a infalível, completa e inadulterada palavra de Deus, que nada pode ser adicionado ou tirado dela. É o programa de Deus da sua igreja. Olha o que o profeta disse, irmão. A palavra de Deus é o programa de Deus, a sua igreja. Nenhum outro fundamento pode o homem construir, exceto aquele que já foi edificado. O que nós temos que pregar aqui? Aquilo que já foi edificado. Nós não lemos aqui aquele que tirar ou acrescentar, não é? Será tirado do livro da vida, ou a parte dele, ou acrescentado. Veja o que ele disse, já para encerrar, tá? Nós vamos encerrar. E nem outro fundamento. Muito bem. Mas para te encorajar, eu quero me tornar claro e simplificar, pois eu creio que esta é infalível, completa e inadulterada a palavra de Deus, que nada pode ser adicionado ou tirado dela. É o programa de Deus da sua igreja. Nenhum outro fundamento pode o homem construir, exceto aquele que já foi edificado. Aleluia. Vê você isso? Esse é o porquê eu creio na infalibilidade da palavra de Deus. Eu disse para uma daquelas pessoas: onde você disse que esta Bíblia estava? Na sua igreja? A sua igreja escreveu esta Bíblia? Sim, nossos santos escreveram a Bíblia. Eu disse: então, por haver ela sido tomada assim, que vocês estão tão diferentes hoje desta Bíblia. Bem, ele diz: veja, aqueles homens viveram em uma era e nós vivemos em outra era. Olha só, muitos estão dizendo isso também. Estamos vivendo em outra era, não é? Ele disse assim: veja, aqueles homens viveram em uma era e nós vivemos em outra era. Mas eu disse, o irmão Branco dizendo: Deus viveu em todas as eras. E a Bíblia, se ela é inspirada, é o Deus infalível, o qual escreveu a Bíblia. E ele diz na sua palavra que os céus e a terra passariam, mas suas palavras nunca passariam. Aleluia. Agora, é bastante alarmante para o homem que nunca pensou em ver essas coisas se aproximando. Porém, se você simplesmente soubesse, é apenas um cumprimento da Escritura. E detesto dizer isto, na América e nossas coisas fantásticas que temos no assim chamados movimento religioso de hoje, não os estou diminuindo, o povo de Deus permanece nele. Porém, eu gostaria de dizer isso, que isso chegou na América, que tem tirado e afastado ambos, católicos e protestantes, do ensinamento da palavra, e eles adotaram um sistema. E esse sistema intelectual que apresenta um deslumbramento no lugar da palavra. E o povo americano possui uma queda por encantamentos. Não é isso que nós estamos vendo hoje? Que Deus nos ajude, meu irmão, minha irmã, a estar firmado nesta palavra. Amém. Não despreze ela, não. Amém.
Não despreze a mensagem, não, irmão. O que Deus está fazendo agora, irmã e irmão, é algo glorioso mesmo. É algo glorioso mesmo. Não há coisa melhor para um verdadeiro filho de Deus do que ficar com o que está escrito em sua palavra. A única segurança que temos, que a igreja tem, segurança da noiva, é a palavra de Deus. Deus os abençoe. Me perdoe pela forma estranha, né? Obrigado, pastor. Senhor Deus, nós somos gratos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós. Tu tens sido tão maravilhoso para nós, nos dado este pão, esse alimento, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor, ter nos dirigido a esta verdade, a esta palavra. Se fôssemos falar de merecimento, Senhor, nós não merecemos, somos indignos. Mas, Senhor, o Teu Espírito é quem tem feito isto pela graça, Pai. Obrigado pela mensagem, pelo profeta que o Senhor nos enviou, Senhor. Oh, meu Deus, nós sabemos o quanto isto é maravilhoso para nós. Nós só temos palavras de gratidão neste momento, Senhor. Abençoe cada família, cada irmão. Abençoe esta igreja, pastor Euclides, sua família, a igreja, Senhor. Os irmãos pela internet, Senhor. Abençoe a todos, ó Deus. Que a Tua mão santa, poderosa, de cura, de libertação, esteja sobre todos, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esta manhã. Isso é um trovão em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, aceita a nossa gratidão, Pai. Dê, Senhor, mais momentos como esse, Senhor. Senhor, para a Tua noiva, para todos nós. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus. Pastor Maurício, sua família, sua igreja, todos os seus